Alô? Bom dia a todos os companheiros, companheiras, visitantes e convidados. Para dar início à 29ª reunião do ano rotário, nossa primeira reunião do mês de fevereiro, definido pelo Rotary Internacional como o mês da compreensão mundial. Solicito a todos que, ao soar o sino, de pé, saudemos a bandeira Brasil. Passo a palavra ao companheiro Augusto César Zeferino, que fará o serviço de protocolo. Já consegui. É 36,50. Bom dia a todos, companheiros, companheiras, convidados. Temos inicialmente a composição da mesa dos trabalhos. Ao centro, a presidente, companheira Maria Terena Neves. Ao seu lado direito, o engenheiro Carlos Bastos Abraham, nosso homenageado de hoje. Ao lado esquerdo, a presidente secretário executivo, o companheiro Alceu Neves. Companheiros visitantes, companheira Luz, do Rotary Florianópolis Amizade, somente. E convidado presidente, a senhora Dinora Tronca, professora, esposa do companheiro EGD Luiz Carlos Tronca. Aniversariantes da semana. No dia 12 de fevereiro, o companheiro Genovencio Matos Neto completa 78 anos. Uma salva de palmas, né? E o companheiro Nelson Casaroto Filho completa 61 anos. Parabéns, então, aos companheiros. As datas comemorativas compreendidas entre 6 e 13 de fevereiro são: hoje, dia 6, é o dia do agente da defesa ambiental. Dia 7 é o dia do gráfico. Dia 11 é o dia do zelador. Dia 13 é o dia da criação do IBGE. Era só o que tínhamos para hoje. Obrigado. Obrigado, companheiro Augusto César Zeferino. Passo a palavra agora ao secretário, companheiro Alceu Neves. Companheiro presidente, companheiro e colega Abraham, nosso quase que eterno no sistema Confiacrea, né? Já ocupou todas as posições do sistema. Companheira visitante e convidados. Nós temos hoje a recuperação do companheiro Abelardo Viana Filho, no Florianópolis Ilha, no último dia 29. Nós recebemos durante a semana alguns pagamentos a serem feitos, e ontem lá com a tesoureira nós efetuamos então o pagamento do distrito, que nós não havíamos recebido do distrito o modus operandi. Então fizemos o pagamento do distrito ontem, já tínhamos feito o pagamento do RI, de forma que estamos totalmente quites. Nós continuamos disponibilizando a proposta de novo associado, dentro daqueles critérios de que o companheiro, os companheiros que tiverem boas indicações, de pessoas que pretendam atuar em projetos humanitários, que possam frequentar 2 ou 3 reuniões antes do seu ingresso, e pessoas que tenham condições financeiras de fazer os pagamentos. A nossa mensalidade é de R$ 82 e a pessoa naturalmente paga as suas refeições. O novo companheiro deve então ter condições de fazer o seu pagamento, de participar ativamente das reuniões do clube, porque o companheirismo é que faz o Rotary. E é por aí que nós temos que então recompor a perda que tivemos desde o início do ano rotário de 20
pessoas, não vou dizer companheiros, 20 pessoas que não frequentavam e ainda também não pagavam. Então, nós temos agora a obrigação moral de recompor o clube com novos integrantes. Era só isso, senhora presidente. Obrigada, companheiro Alceu Neves, pelo serviço de secretaria. Passo então agora a palavra ao companheiro Arri para o sorteio do vinho. Hoje tem 3 vezes. Alô, pessoal, tudo bem? Vamos ver. Opa, tá saindo por cima? Peraí. Essa não valeu. Vamos. Era a minha, hein? Deu. Agora tá. Deu, tá bom. Número 39. A minha idade, 39. Tônica. Vamos ver nessa lista aqui quem é o 39. 39, Francisco Feliciano, não veio. Vamos de novo. Deu. Opa, 38. Antônio Banks, não veio. Cara, vamos ver se o 37 veio. 52. Augusto César Zeferino. Pô, cara, é o campeão do vinho. Por favor. Entendeu? Valeu. E agora, pessoal, nós temos que proporcionar um vinho ao nosso grande amigo que não estava aqui. Ele ganhou, ele veio, saiu, né? E encontrei ele ainda no estacionamento, mas ele foi o premiado daquele dia. A surpresa é para ti, meu companheiro. E essa aqui é para mim? Esse é do Tatim. Obrigada, companheiro Arri, pela colaboração nesse projeto. É do Tatim, da reunião passada. É do companheiro Tatim, da reunião passada, que ele esqueceu. Ele esqueceu na mesa e nós guardamos. Está entregue, então. Certo. Dando seguimento a essa reunião, informo então que o almoço está servido e após o almoço nós teremos a grande satisfação de homenagear uma pessoa que é meu amigo especial, engenheiro Carlos. Sérgio é teu irmão. Conheço o engenheiro Carlos Bastos Abraham desde a nossa adolescência, frequentava a casa dele, ali na frente do Colégio Coração de Jesus. Sou grande amiga da irmã dele, Lúcia, de todos da família. Conheci os pais dele, Dona Estelinha, seu Wilson. Seu Wilson era um grande rotariano. Ele me disse há pouco que ele é ainda hoje um grande admirador. Foi um grande admirador e ele se espelha no nosso eterno Joãozinho Moritz. Então, é uma honra para o Rotary Clube de Florianópolis, nesta reunião hoje, prestar a homenagem que vamos fazê-lo. Então, depois do almoço, ele vai, além de receber essa singela homenagem,
vai também usar a palavra para falar sobre a defesa do meio ambiente pelo dia que hoje se comemora, que é o Dia da Defesa Ambiental, do agente ambiental. Então, vamos ao nosso almoço para depois darmos prosseguimento. Como eu falei, esta é a nossa primeira reunião do mês de fevereiro. Como já dizia Paul Harris, fundador do Rotary Internacional, antes disso eu quero lembrar, como eu falei no início, que, de acordo com o Rotary Internacional, este mês de fevereiro foi definido como o mês da compreensão mundial. Está escrito no boletim que nós recebemos, a edição 203, que, como já dizia Paul Harris, fundador do Rotary Internacional, para promover a compreensão mundial, precisamos conscientizar grande número de pessoas, rotarianos e não rotarianos. E esta tarefa não pode ser realizada individualmente. E para comemorar o mês da compreensão mundial, nada melhor do que criar consciência sobre a história do Rotary, divulgando seus trabalhos. Assim, como fabricantes comercializam seus produtos, os rotarianos devem vender suas matérias à mídia. É importante que a história do Rotary seja contada. Um projeto rotário tem maiores chances de ser apoiado se o público conhecer a organização e seus empreendimentos. Compartilhando os sucessos do clube, estará contribuindo para que a imagem do Rotary seja respeitada e reconhecida pela comunidade. Além disso, para assegurar a existência de futuras gerações de rotarianos, o trabalho de promoção do Rotary deve ser realizado também entre os jovens. Uma dica importante e que deve ser levada em consideração é que, ao informar o público sobre um determinado projeto, os responsáveis pela imagem pública nos clubes deveriam sempre incluir informações básicas sobre o Rotary, como um resumo das suas atividades, filosofia e quadro social, além de dar destaque à roda rotária, símbolo mais reconhecido da organização. Praticando este artigo, eu gostaria de aproveitá-lo e dizer ao nosso homenageado que esta homenagem foi feita a ele porque o nosso clube tem, dentre os seus projetos, homenagear pessoas que se destacam na nossa comunidade e que trabalham em prol da comunidade. Certo? Bom, gostaria então, para finalizar a nossa reunião, de dar alguns avisos. A nossa reunião que pretendíamos fazer, a nossa reunião festiva que pretendíamos fazer no Ecomuseu para comemorar o Dia do Rotariano, marcada para o dia 22 de fevereiro, lamentavelmente nós decidimos cancelá-la devido aos altos custos. Então, nós decidimos fazer esta reunião aqui mesmo, na Linda Cap, na quinta-feira mesmo, no dia 20, no horário do almoço, normal. A única coisa que eu já peço neste momento, que as esposas também venham. Nós vamos comemorar o Dia do Rotariano. Gostaria que todos os nossos associados viessem. Nós vamos homenagear cada um individualmente, dando-lhes uma medalha bonita, a medalha que foi feita no início da minha gestão, onde nós brindamos os descendentes de gregos
propositadamente, nós mandamos fazer um número de medalhas maior, porque já era minha intenção, ao longo da minha gestão, brindar companheiros com esta medalha também. Então, eu conto com a participação de todos os companheiros, porque cada companheiro presente vai também ganhar esta medalha personalizada. Vai ter o nome de cada um e o dia do Rotariano a ser festejado no dia 22 de fevereiro. Agradeço a presença dos visitantes. Pois é, temos, mas eu já vou... Vamos então fazer a continuidade da reunião com mais uns minutos de companheirismo para depois então encerrar a reunião. Certo, pode ser. Oi. Sim. Era melhor, mais vestido. Eu acho que o horário que ainda para frente. Deu para comer aqueles esse ciclo eu ali só sabe que querem que eu É um amor que todos têm, mesmo longe de lá, querem. antigamente era mesmo longe de uma guerra, vieram para o Brasil. A maioria das famílias. Alguns anos que não tem agora aqui, sem informação. O livro de hoje, compôs esse livro. Eu postei todos os livros, a questão do livro. Eu lembro de um que ele cai, parece um caminho de Maranhão, São Francisco. Ele aparece na Milão, São, né? Santo, e diz assim: tem o último de Assis, eu não vou de Pago. Aí diz de Pago, eu sou de Assis. Uma parte da gestão dele, eu imagino que o livro está aparecendo. Conta o seu aí. Eu consegui as diretorias todas. Não, vai até 9 vezes, foi o que mais vezes foi reeleito.
Agora, a grande lembrança que eu tenho daquele Cruzeiro era a seguinte: meu pai me falou. Dá um pouquinho mais de frio. Eu morava aqui em perto. o informe já teve. Então, você chegava, estava simulando, sabe? Depois de Sergipe, Eu tenho uma história sobre isso, eu também eu tenho uma lembrança sobre o Cruzeiro. A gente assinava. E um dia eu descobri que havia uma edição chamada Cruzeiro Internacional em espanhol. E aí eu peguei lá, querendo treinar o espanhol, que minha família a gente tinha uns amigos brasileiros e tal. E eu descobri o nome de uma garota na Argentina, Silvia Mônica Predal. E aí eu comecei a me corresponder com ela. Quando eu me formei oficial, eu fiz uma viagem para o exterior e voltei, estou empolgado, vou visitar. Aí eu peguei um ônibus no Rio, 24 horas até Porto Alegre, 26 ou 28 horas até Buenos Aires. Um avião para Aerolíneas Argentinas de Buenos Aires para Mendoza e um ônibus de Mendoza para São Rafael, no pé da montanha. Quando eu cheguei lá, ela me recebeu novo. Mas tem mais a impressionante. Mas é muito certo, no aviãozinho, e o te ligaram para fazer churrasco, falou que conhecia o Canecão, que tinha estado no Canecão, e para eu adivinhar que ele queria falar Canecão, ele não lembrava do nome, e ele limpando a mão com sabão, quase gastou um sabão. E aí nós fomos comer uma sala, que é um churrasco. Ele perguntou se eu tinha levado o uniforme, se tivesse feito o uniforme, eu tinha levado para a televisão. E afastado, eu não estava Miramar ali foi ele que fez. A empresa desse construiu. tem que calcular. 1970, no máximo 71. Eu me formei oficial em 68, 69, 69 eu fiquei na costa, 70 eu já fui pegar o navio. Era branco, mas ser europeia, como Maradona, já com mistura com ela só assinava Mônica Predal. Mas não vamos olhar para o argentino agora, muitas Mônicas têm nome para nós, o Mônica é um nome Sem pessoas, nessa revista, 100 pessoas daquela tirinha ali, aí, sul-africano em inglês, chamada V.G. Globelaar. V.G. Globelaar. Globelaar é holandês. E nessa eu estive lá na frente, também na Cruzeiro Internacional. Foi 3 ou 4 anos. Para finalizar então a nossa reunião de hoje, quero agradecer a presença dos rotarianos visitantes, a Luz, companheira Luz, do Rotary Clube Florianópolis Amizade, da nossa convidada, Dinorá Tronca, esposa do companheiro governador Luiz Carlos Tronca, e em especial do nosso homenageado Carlos Bastos Abraham. Agradeço, enfim, a presença de todos os nossos companheiros que abrilhantaram também a nossa reunião de hoje. Para finalizar, então, solicito que todos de pé ao soar o sino, saudemos a bandeira nacional, dando assim por encerrada a nossa reunião.